Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. O Evangelho, segundo o que escreveu Mateus, o capítulo 1. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas eu creio que Deus, Ele quer falar conosco nesta noite por intermédio desta palavra. Do Evangelho de Mateus. É um texto um pouco extenso devido à genealogia, né? Essa relação dos nomes. Amém? Todos encontraram, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá, e Judá a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmon, e Salmon gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Eu vou pular para o versículo 16, porque toda a relação ali vai descrever todos os descendentes, né? E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eu vou repetir apenas o 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Só até aí. Os irmãos podem se sentar. Que o Senhor Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a família e o propósito de Deus. Quando nós pensamos em família, quando nós falamos em família, muitas vezes há uma compreensão errada por parte do mundo do que é família, qual é o propósito da família e por que Deus criou a família. Quando nós olhamos o significado do nome família, vocês podem pesquisar isso daí. Vocês vão ver que o sentido da palavra família, ele sofreu alterações, até mesmo no dicionário. Nós vivemos momentos difíceis em que o conceito de família, ele já se perdeu numa sociedade decaída, como a irmã colocou aqui, posta no maligno. Mas quando nós falamos de família como uma instituição de Deus, nós temos que entender que há um propósito maior de Deus e há um porquê de Deus ter criado a família. E eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite sobre isso, porque nós vamos ver que a primeira instituição que Deus fez foi a família. Muitos se enganam ao dizer que a primeira instituição de Deus é a igreja, e não, a primeira instituição de Deus é a família. Nós podemos ver isso lá em Gênesis 2, 23 e 24. Quando Deus disse, e disse Adão, esta é agora, olha para os irmãos ouvirem, osso dos meus ossos e carne da minha carne, e se chamará mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, agora vem Deus dizendo, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A primeira instituição de Deus, a família, o casamento de um homem com uma mulher. E o interessante é que Deus não apenas instituiu a família, mas como Ele também abençoou a família. E nós vamos ver que a família, ela carrega a bênção de Deus. Quando Deus chama Abraão, Ele estabelece o seu projeto a todas as nações.
quando ele disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus institui a família, Deus abençoa a família, e nós podemos dizer que a família ela carrega a bênção de Deus. E o que é mais interessante é que Deus vai se utilizar da família para ilustrar certos atributos e dádivas que pertencem a Ele. Nós vamos ver que a primeira compreensão que nós temos de amor, nós aprendemos, sabe onde? É dentro de casa, é na família. Você pode perguntar ao mundo aí fora o que é família para eles, o que é amor, e muitas vezes eles não vão entender. E se você parar para pensar, o primeiro gesto de amor que você recebeu foi o da sua mãe, foi o do seu pai. Então nós vemos que Deus se utiliza da família para mostrar o seu atributo, porque o Deus que nós servimos é um Deus de amor e de misericórdia. É um Deus que usa de bondade e misericórdia e se revela dia após dia. E o maior sacrifício revelou todo o amor de Deus para a humanidade, que foi o sacrifício de Jesus. Então nós vamos ver que Deus, Ele utiliza a família para ilustrar atributos e o caráter de Deus. Quando você encontra na família amor, perdão e paternidade. Sabe, irmãos, quando nós falamos em paternidade, tem pessoas que nunca entenderam a relação de pai e filho. E eu ousaria dizer que nós temos hoje na igreja pessoas que nunca entenderam que ele não é apenas servo, mas filho de Deus. E ele vive até hoje escravizado debaixo de uma religião, porque ele não entendeu que Deus é o nosso Pai. Jesus disse: Pai nosso que estás no céu. Ele estava trazendo a maior revelação para a humanidade, de que nós não temos apenas um Senhor, mas um Pai que está nos céus. E que Ele olha para nós com um olhar de misericórdia e bondade. Irmãos, o que seria de nós se Deus não fosse o nosso Pai? Porque o Pai, Ele ama, mas Ele disciplina, Ele corrige. E eu costumo dizer que quando Deus me dá sonhos proféticos, me corrigindo, eu acordo maravilhado, eu fico assim: Senhor, muito obrigado. Porque eu vejo nisso o amor de Deus em me corrigir como Pai. Tem gente que só quer ouvir coisas boas, aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus vai fazer. Mas muitas vezes é necessário ouvir uma correção do Pai. Muitas vezes é necessário você ouvir do Pai dizendo assim: olha, meu filho, você está no caminho errado. Esse é o caminho, andai nele. Meu filho, você está indo na direção errada, você está andando com pessoas erradas. Mas para ouvir a voz do Pai, você precisa se relacionar com Ele como filho. Não apenas como servo, como escravo, mas como filho. Então nós vemos que Deus utiliza da família para revelar a sua paternidade, o seu amor e o seu perdão, ao enviar o seu único filho para morrer numa cruz por amor a nós. Eu digo que a cruz é o maior exemplo, é a maior demonstração de amor de Deus para a humanidade. É o que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que entregou o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por todo aquele que nele crê. Para que nós não nos perdêssemos, irmãos. Isso é maravilhoso. Este é o amor de um pai para com o seu filho. E nós vamos ver que muitos milagres de Jesus estão diretamente relacionados com a família. O que é interessante quando você observa o ministério de Jesus, que se dá por 3 anos e meio aproximadamente, você vai ver que a maior parte dos milagres de Jesus Cristo é operado na família. O primeiro milagre que Jesus operou foi num casamento. Nós vamos observar que nas bodas de Caná ele transformou a água em vinho.
mostrando que sem Ele na casa não há alegria do Espírito Santo. Sem Ele na casa não há alegria da salvação. E que se um casamento não estiver estabelecido na rocha eterna e inabalável, que é Cristo, o mundo vai tirar você facilmente do propósito e você vai se perder. Então nós vemos que Jesus inicia os seus milagres num casamento. Então nós vemos que muitos milagres acontecem dentro da família. Se você observar no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós vamos ver Jesus curando o servo de um centurião. E a palavra diz que aquele centurião, ele chega até Jesus e ele roga por um de seus servos. Ou seja, aqueles que estavam submissos a ele, debaixo da sua hierarquia. E aí Jesus fala assim, olha, vamos lá, eu vou orar por ele, né? Como todo mundo, vamos lá, Jesus, eu preciso que você vá lá e faça. E ele disse, não, eu não sou digno de que você entre na minha casa ou que você vá. Diga apenas uma palavra e ele será curado. Queridos, Jesus disse assim, olha, nunca se viu tanta fé como a desse homem. Sabe por quê? Porque tem muita gente esperando alguma coisa acontecer para crer no Deus do impossível. Tem muita gente esperando um milagre acontecer dentro da sua casa para aceitar o Senhor como o Senhor da sua vida e edificar uma casa sobre esta rocha. Mas a palavra está estabelecida, a palavra foi lançada. O que nós temos que fazer enquanto família é tomar posse dessa palavra e agarrá-la no Espírito e dizer, Senhor, eu tomo posse da Tua palavra, porque debaixo da Tua palavra nenhum mal me atingirá. Mas é necessário estar alicerçado na palavra. Nós vamos ver Jesus curando a filha de Jairo, um príncipe da sinagoga. Também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do 18 ao 26. E sabe o que é interessante? Jesus faz 2 milagres num momento só. Ele cura uma mulher do fluxo de sangue. E ele cura, na verdade, ele traz à vida aquela que havia perdido, a filha de Jairo. Jairo chega para ele desesperado, adorando ao Senhor. E ele disse, olha, minha filha morreu. Eu preciso que você faça alguma coisa. Eu fico imaginando o desespero de Jairo. Porque, irmãos, como pais, nós sabemos o que é quando o nosso filho está passando mal. Nós ficamos desesperados. Muitas vezes nós perdemos até a noção do que fazer. E agora Jairo chega diante de Jesus com a sua filha morta. E de repente, quando Jesus decide ir, aparece uma mulher e toca na orla do vestido de Jesus. Eu fico imaginando Jairo naquela hora pensando assim, mulher, pelo amor de Deus, sai do meu caminho, que a minha causa é mais urgente. Só que Jesus trabalha da maneira que nós nunca vamos entender. Nós nunca vamos entender. E Jesus vai falar assim para ele, olha, pode ir, porque ela está viva, sua filha está viva. As pessoas começaram a rir, mas como assim? Tem coisa que não é para você entender, e sim para aceitar e compreender que Ele pode. E que debaixo da sua palavra nós podemos todas as coisas. Que a morte não tem vez. Quando Jesus está na direção. Nós vamos ver Jesus curando o filho, ressuscitando, né? Mais uma vez, e curando o filho de um nobre em Cafarnaum. E por fim, para citar aqui, no Evangelho de João, no capítulo 11, do 28 em diante, nós vamos ver Jesus ressuscitando Lázaro. Irmãos, Jesus, ele tem compromisso com a família. Você não entendeu? O compromisso de Deus é com a sua família. Quando Jesus curou aquele endemoniado lá em Gadara, ele disse, olha, a primeira atitude do endemoniado, pós receber a libertação, foi, eu vou seguir Jesus. É o que todo mundo faria, eu quero seguir Jesus. Eu quero entender quem é esse homem melhor. Mas Jesus falou assim, olha, volta para sua casa. Volta para sua casa.
Por quê? Porque ele seria um testemunho vivo. E o homem é o sacerdócio do lar. É o homem que exerce o sacerdócio dentro da sua casa. Ah, mas é porque o homem é bom. Isso não tem nada a ver, irmãos. Não há aqui uma supremacia do homem sobre a mulher. E eu nem estou falando disso. Até porque a Bíblia nunca citou isso. Mas o homem ele tem uma responsabilidade dentro da sua casa como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é o responsável pela vida espiritual da sua casa. Quando você observa, quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer assim, ó: vós, marido, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Então, ser cabeça não é pisar. Ser cabeça é dar a vida no lugar dela. Isso é amar, é um amor sacrificial. Essa semana uma aluna, com essas mentalidade feminista, com um monte de coisa, as crianças estão bagunçadas, irmãos, a mente deles estão assim. E ela disse assim: professor, olha, é muito machismo, né, dentro da Bíblia. Eu falei assim: machismo? Você acredita nisso? Eu acho que você está comprando uma ideia errada, hein? Ela: mas por quê? Eu falei: porque a Bíblia faz menção de um homem amar sua mulher, mas dar a ela um amor sacrificial. Você sabe que amor é esse? É o mesmo amor que Jesus utilizou, ele demonstrou na cruz, quando entregou a sua vida pela igreja. Aí eu falei para ela: você acha que o seu pai ama a sua mãe desse jeito? Você conhece algum homem na sociedade hoje que tem amado a sua esposa desse jeito? Ela ficou assim sem resposta. Porque muitas pessoas não estão entendendo essa ideia. E Jesus estava nos ensinando algo maravilhoso. Que estar por cabeça ou exercer liderança dentro de casa ou em qualquer lugar não é exercer autoridade com autoritarismo, mas é exercer autoridade com exemplo, se colocando sempre no lugar. E aí nós nos perguntamos: qual é o propósito real de Deus com a família? Qual é o propósito de Deus com a família na igreja e na sociedade? Porque se você perguntasse por que Deus une duas pessoas, qual é o propósito disso tudo? É apenas dar continuidade à raça humana? Seria isso? Simplesmente isso? Crescer e multiplicar-vos? Seria somente isso? Não, irmãos. Deus não criou a família com esse propósito apenas. Nós vamos ver que a família ela traz as duas revelações maiores da Bíblia. Eu ousaria dizer isso. Porque a família revela Cristo e a igreja ao mundo. Você não entendeu isso? A sua família ela revela Cristo e a igreja ao mundo. O homem, ele revela Cristo e a esposa, a igreja. Então, qual é o propósito? Qual é o propósito da família? Ser exemplo no mundo, ser luz no mundo, revelar ao mundo que ainda há salvação para a humanidade, revelar ao mundo que ainda existe um Deus que quer se relacionar conosco de uma forma íntima e profunda. Porque quando você observa a palavra relacionamento dentro da Bíblia, ela está diretamente ligada à intimidade, conhecimento. E quando os irmãos observam no Novo Testamento, você vai ver que essa palavra conhecimento é ginosco. É um termo grego que significa intimidade. Agora, como é que se dá essa intimidade? Irmãos, assim como um homem e uma mulher se tornam íntimos um do outro com o casamento, assim é Cristo e a sua noiva, a igreja. À medida que você se relaciona com Ele como noivo, você adquire intimidade, conhecimento. E você passa a viver, conforme Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Todos os dias você está mergulhado nesse conhecimento, numa vida de intimidade, propósitos com Deus. Então Deus nos chamou como famílias para revelar ao mundo os dois maiores mistérios, Cristo e a igreja. Filipenses 2,15 vai dizer assim, ó:
para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. E aqui vem o recado para as famílias e para a igreja. Numa geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecerá como astro, como estrela, como luz no mundo. Então, se você não entendeu qual é o propósito da sua família, se você não entendeu porque Deus te uniu ao seu esposo, Deus nos trouxe aqui nesta noite para trazer esse entendimento, para gerar essa consciência em nós. Deus não nos uniu apenas como propósito, como eu falei para vocês logo no começo, apenas aleatoriamente, simplesmente eu olhei, gostei, me identifiquei. Não é isso não, irmãos. Tudo tem um propósito de Deus. Então a família revela Cristo e a igreja. E Deus valoriza tanto a família, tanto, que Ele a tomou como exemplo para ilustrar o seu relacionamento com a igreja. Quando você observa o Novo Testamento, a igreja é a noiva de Cristo. E Cristo é o noivo. Então a família sempre revela o relacionamento da igreja com Cristo. E aí nós podemos ver que ele se revela como? Por intermédio da família, como nosso Pai. Isso é maravilhoso. Deus se revela dentro da família como nosso Pai. Irmãos, quando nós falamos em Pai, nós não estamos falando de um pai que talvez você conhece. Talvez o seu exemplo de paternidade ele está totalmente deturpado. Talvez você nem teve um pai. Ou quem sabe, o pai que você teve foi aquele pai que nunca te deu amor, nunca te deu disciplina. Eu vou dizer como o mundo diz, ele te colocou no mundo, apenas. Mas Deus, ele quer se revelar a nós como nosso Pai. Nosso maior exemplo de paternidade está em Deus. O nosso maior exemplo de paternidade está em Deus. Quando nós olhamos lá em Lucas 15, nós vamos ver a parábola do filho pródigo. E eu ousaria dizer que seria a parábola do pai pródigo. Por quê? Porque o filho faz tudo errado. O filho, ele mata o pai sem estar morto, quando ele pede herança, porque herança se pede quando o seu pai morre. Quando ele pede a herança ao pai, ele diz, pai, dá a minha parte da herança, né, o que me pertence. Ele está dizendo, o senhor está morto para mim, eu vou viver a minha vida. E tem muita gente que já está dando Deus como morto. Quando diz, olha, eu não quero compromisso com o Senhor, eu não quero assumir nada com o Senhor, eu quero viver a minha vida. Porque não quer ser governado e disciplinado pelo pai, que é amoroso, mas que disciplina. E nós vamos ver que aquele pai pródigo, ele se revela como um pai amorável, né? Ele demonstra tanto amor, ele é amoroso demais. Por quê? Porque o filho vai, gasta toda a herança. O pai não questiona. Vai, a palavra diz que ele gasta tudo com prostitutas, e ele chega no maior nível de decadência que um homem pode chegar, passando fome, cuidando de porcos, e não tendo o que comer, ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. E aí cai a consciência, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e aqui estou perecendo de fome. Se você ainda não teve esse despertar, eu oro a Deus para que nesta noite o Espírito Santo trabalhe no seu coração, que há abundância de pão na casa do Pai. O Pai não quer fazer de você como um dos jornaleiros, mas Ele quer te fazer tornar a ter o direito de filho, porque o homem que não confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é só criatura, irmão, eu sinto te informar, ele é só uma criatura. Você só tem o direito de ser filho quando você confessa, o que está lá em Romanos 10, 9. Quando você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Longe disso, você é só criatura.
E a palavra diz que ele vem todo envergonhado, ele começa a ensaiar. E diz-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E a palavra diz que quando ele avista o pai de longe, o pai o avistou também. Talvez ele falou assim: e agora, hein? Como que vai ser a reação do meu pai? Mas a palavra diz que o pai corre ao seu encontro. Eu fico imaginando que cena linda, irmãos. O pai correndo ao encontro de um filho perdido. E ele corre ao seu encontro, e a palavra diz que ele se lança ao pescoço e beija o seu filho. Sabe o que é interessante? O pescoço é o que marca a união entre o cabeça e o corpo. Tem gente que precisa receber o beijo do pai, que marca justamente esse relacionamento de Jesus como cabeça e aquele que faz parte do corpo, que é a igreja de Cristo. Tem gente que está perdido. Ele não sabe o que fazer. Talvez ele até tenta: olha, eu quero ser um servo de Deus, eu quero estar na casa de Deus, eu quero fazer parte dessa família que vai morar nos céus. Mas quando ele começa a pensar nessas coisas, vem os ventos e tiram tudo da cabeça dele. E ele volta a se perder novamente. Mas a Bíblia diz que quando o pai avistou, ele se lançou e correu ao encontro, lançando ao seu pescoço, beijou. Eu fiquei imaginando naquela hora o pai dizendo assim: meu filho, meu filho. Talvez você esteja pensando assim: olha, você não tem direito, mas eu sou um pai de amor. Eu sou um pai de amor e de misericórdia, meu filho. Eu sou um pai que cuida. Eu sou um pai que disciplina. Eu sou um pai que perdoa. Eu sou um pai que reconcilia. E eu fico imaginando o pai naquela hora, dizendo para os seus servos: olha, trazei depressa a melhor roupa, um anel, sandálias. Todos símbolos de renovo e restauração da parte do pai para um filho que havia se perdido. E eu fico imaginando Deus, quando ele olhou, vou dizer, a mim e a você, quando não o conhecíamos ainda. Ou quando estávamos no mundo achando que não precisávamos mais do Pai. Dizendo assim: olha, eu quero viver a minha vida. Não importa o que o Pai pensa, ele não me entende. Ele não compreende aquilo que eu quero. Eu estou aqui na igreja, mas tenho vontade de conhecer o mundo. As pessoas me apresentaram uma ideia e eu acho que seria muito bom se eu experimentasse. O homem enganado. E eu fico pensando, Deus lá da eternidade, pensando assim: meu filho, você está totalmente errado. E nós vamos ver que, por intermédio da família, Deus revela o relacionamento entre irmãos. Porque nós, como igreja, somos a família espiritual. Nós não estamos aqui simplesmente como conhecidos, mas como irmãos em Cristo e co-herdeiros de uma mesma herança. E como igreja, nós nos relacionamos como irmãos. E aí nós aprendemos 4 verdades sobre esse relacionamento que se dá entre os irmãos em Cristo Jesus. Que o mundo nos conhece, olha que interessante, irmãos, justamente pelo amor que demonstramos uns para com os outros. Se você não demonstra, a Bíblia diz que se você não ama o seu irmão, você não é filho de Deus, você não merece a salvação. Estou parafraseando só para os irmãos entenderem. O mundo te conhece como crente pelo amor que você demonstra pelo seu irmão. Tem gente que dentro da igreja parece inimigo um do outro. Ou então ele fala assim: olha, eu não tolero fulano. Por mim, olha, poderia dar carta de... Eu não sei nem qual é o nome da carta, mas enfim. Carta de tá despejado. Você não faz parte dessa igreja mais. Eu não sei qual é o nome disso. Tem algumas igrejas que utilizam nessa... Não sei se tem isso ainda hoje.
E eu fico imaginando, irmãos, é óbvio que cada igreja tem a sua maneira de trabalhar. Mas se existe algo que Deus se agrada em nós, é quando nós demonstramos o amor de Cristo que há em nós pelo nosso irmão. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Tem gente que não ama porque nunca recebeu o amor de pai. Ele nunca se relacionou com Deus como pai. Então o que ele dá para o seu irmão é somente aquilo que ele não tem. Ou aquilo que ele tem no seu coração. Ódio, rancor e raiva. Mas o mundo nos conhece pelo amor que nós demonstramos pelo nosso irmão. E o amor de Deus manifesta em nós um distintivo de cristão. Eu sempre digo lá na igreja que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Como assim? Simples. O mundo ele tem uma visão totalmente deturpada sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro ultrapassado para o mundo. A Bíblia é um livro incoerente, cheio de falhas, e ele não entende a Bíblia. Ele não entende a Bíblia. E quando ele tenta entender, você vai encontrar isso na Bíblia. Quando ele tenta entender, ele não compreende. Certa vez estava o eunuco, Filipe aparece, e ele estava no carro. E a Bíblia diz que ele estava lendo Isaías. Filipe corre e diz assim, olha, entendes tu o que lê? E ele diz uma resposta que foi um tapa na cara de Filipe e da igreja hoje. E ele vai dizer assim, como poderei eu entender se não há quem me explique? Traduzindo, como eu vou entender uma coisa que é mistério para mim? O mundo, ele tem um contato com o evangelho através da sua vida e do seu testemunho, do amor que você demonstra, o amor de Cristo. Se você não é capaz de amar o seu irmão, que dirá alguém no mundo? Então o amor de Cristo é um distintivo de que nós somos, de fato, verdadeiramente, nova criatura. E ele deve ser real, esse amor deve ser real nas nossas vidas, para que sejamos abundantes na presença de Deus. Não tem como, irmão, sem o amor de Deus nas nossas vidas, não tem como. Porque o amor de Deus é a essência do cristianismo. Jesus reduziu todos os mandamentos em amarás. Ah, então quer dizer que se eu amar eu posso fazer qualquer coisa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Não confunda nada disso não. Mas ele disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês podem até ter dons espirituais. E ele se refere a eles como meninos na fé. Porque ele vai dizer no capítulo 13, porque ainda que eu tivesse o dom de falar em línguas, que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Você não é nada sem o amor de Deus na sua vida. Nada. Você só vive uma religião. E nada mais que isso. Já estou acabando, irmãos. Eu já vou partir para a conclusão. Então, qual é o propósito de Deus, além de revelar Cristo e a igreja? Observe que a família ela foi criada para cumprir a vontade de Deus. Deus não criou o homem para a perdição. Deus, quando instituiu a primeira família no Éden, ele criou o homem para que ele pudesse viver eternamente. Mas a Bíblia diz que ele foi destituído da glória de Deus. E agora o caminho para ter acesso novamente ao Pai é o caminho da obediência. O caminho para ter acesso à salvação em Cristo Jesus é a obediência, em ouvir a voz do Pai por intermédio do Espírito Santo. Então, o propósito de Deus é cumprir sua vontade em nós e habitar. A vontade de Deus é essa. E nos levar para a eternidade para habitar com Ele para todos sempre. Porque lá nós vamos ser uma só carne, um só povo, um só espírito. Vamos dizer assim, de uma vez por todas.
Porque a Bíblia diz que o que é corruptível, ou seja, o homem mortal, ele se revestirá da incorruptibilidade. Então ele vai ter o seu corpo transformado em glória. E agora na eternidade, todos poderão dizer numa só voz, num só espírito, Hosana, o filho de Davi. E a palavra de Deus diz que é necessário crer. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16. Porque sem Cristo nada podemos fazer. Meu irmão, não tem como. Quando Jesus conta aquela parábola da casa edificada sobre a rocha e sobre a igreja, a casa representa a sua vida espiritual. Você tentou construir uma casa na areia? Já tentaram fazer isso? Sabe o que é areia, irmãos? Areia é fragmento de rocha. E fragmento de rocha na Bíblia representa os rudimentos, as doutrinas fragmentadas que o mundo muitas vezes lança um cristianismo atravessado e você acha que está edificando a sua casa sobre Cristo, mas você está edificando sua casa sobre rudimentos, sobre fragmentos de falsas doutrinas que não está fundamentada no amor de Cristo. Mas quando nós edificamos a casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, a Bíblia diz que podem correr os rios, os ventos, e a sua casa estará de pé. Sem o Senhor, sem essa base que é Cristo, nós nada podemos fazer. Deus se interessa pelo seu bem-estar. Deus se interessa pela sua salvação e pela salvação da sua família. Por isso que a palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. E eu gostaria que os irmãos abrissem agora, só para encerrar a pregação, Evangelho de Lucas, capítulo 3. Eu li a genealogia, e agora os irmãos vão entender por que eu li a genealogia. Nós vamos ver que a genealogia de Mateus, olha que interessante, irmãos. A genealogia de Jesus Cristo, segundo o que escreveu Mateus, começa com Davi. Davi, olha lá. Agora vamos lá para Lucas 3, versículos 23. Que diz assim, ó. Agora é Lucas escrevendo a genealogia de Jesus Cristo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Observem, agora ele faz o processo inverso, contrário. E Eli de Matate, e Matate de Levi, Levi de Melque, e Melque de Janaí, e Janaí de José. Observem, e ele vai terminar dizendo assim, ó. E o Senhor, olha lá, ó. E Cainã de Enos, lá no versículo 38. E Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Eu te pergunto, por que Jesus, a genealogia de Jesus, em Mateus começa por Davi, e aqui começa por José e termina em Deus? Porque Lucas está identificando Jesus Cristo a toda a humanidade e não mais somente ao povo de Israel. Então eu quero te apresentar nesta noite um Jesus que morreu pela sua vida, pela minha vida. Eu quero te apresentar nesta noite um Jesus que deu a sua vida por nós, não somente por um povo, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E eu gostaria de te perguntar nesta noite, você já tem conhecido esse Cristo? A sua família está alicerçada sobre Jesus, que é a nossa rocha inabalável? Josué vai falar algo muito profundo.
Ele vai dizer assim: olha, escolhei hoje a quem servais. Se ao Deus que serviram os vossos pais, escolhei. Se lhes agradar isso, fiquem à vontade. Mas ele vai tomar uma decisão. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos aqui nesta noite para dizer: Senhor, nós estamos porque um dia o Senhor nos comprou com alto preço. E hoje nós estamos aqui para reconhecer que nós servimos ao Senhor com alegria. E nós te convidamos mais uma vez, Jesus Cristo. Faça morada na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Como que a sua casa está sendo construída, edificada? Sobre aquilo que a sua mente está dizendo que é para fazer? Ou aquilo que um grande intelectual disse? Um especialista em famílias? Como é? Ou você tem alicerçado a sua casa debaixo da palavra viva e eficaz, que é mais penetrante que espada alguma de dois fios? Eu gostaria de chamar, quando eu cheguei aqui, as irmãs, né, estavam cantando um louvor. Até falei com o pastor Márcio. Eu falei assim: Pai, Deus é maravilhoso. Porque eu vim no meu coração dizendo assim: eu vou pedir esse louvor no final do culto. E eu cheguei aqui, as irmãs estavam cantando Casa de Bênção. Eu gostaria de chamar aqui a irmã Márcia e a jovenzinha, que foi a mesma que cantou, Natália, né? Natália. A irmã Natália, para cantar comigo. Eu sou uma taquara rachada, mas a gente vai. E eu gostaria, irmãos, que, se for possível, cante esse louvor como uma oração feita a Deus. Cante esse louvor como você nunca cantou algo para Deus. Esse louvor é uma expressão de uma alma que entendeu o lugar de Deus na sua vida e na sua família. Quando ele diz: minha casa será casa de bênção. A família de Deus carrega a bênção do Senhor. Não deixe o inimigo roubar a bênção de Deus que está estabelecida sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu te convido nesta noite a louvar orando ao Senhor. Casa de bênção. Os irmãos puderem projetar aqui para a igreja cantar, todos juntos, aleluias, numa só voz. Bendito seja o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, meu Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Senhor da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Meu Deus, se o Senhor estiver conosco, meu Pai, nada podemos fazer. E nada podemos fazer, meu Pai. Senhor, minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão
Precisamos de Ti, meu Pai. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem Ti. Nada somos sem o Senhor, meu Pai. Estamos aqui para reconhecer a nossa dependência de Ti, meu Deus. Nada somos sem o Senhor, meu Pai. Faça morada na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Glória a Jesus. Minha casa será um pedaço do céu. Eles estarão reunidos, adoradores, Aleluia. Glória a Jesus. que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida Glória a Jesus. como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração uma casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Sim, Senhor. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem Ti. Um lugar de harmonia. Faça do meu coração uma casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Sim, Deus. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem Ti. Glória a Jesus. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem Ti. Aliás, Senhor, Nessa noite eu quero te perguntar: se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, hoje é noite de oportunidades. Hoje é noite em que Jesus Cristo Ele está sendo apresentado à sua vida. Quem sabe você chegou aqui sem um propósito, sem uma direção, sem saber o que fazer. Talvez você deseja ter uma casa, uma vida alicerçada sobre as bases do Evangelho. E eu te convido nesta noite. Hoje é noite de salvação. O Pai está aqui nesta noite de braços abertos.
Se houver alguém aqui nesta noite que queira entregar a sua vida ao Senhor, eu gostaria de chamar aqui à frente, para que nós pudéssemos orar pela sua vida, pela sua casa. Quem sabe talvez você já teve uma experiência no Evangelho, mas por motivos adversos você se afastou do propósito de Deus. E eu te convido nessa noite a renovar a sua aliança com o Pai. O Pai pródigo, o Pai de amor, Ele está aqui nesta noite. Quem sabe hoje é a sua última oportunidade. Eu gostaria de fazer, eu não sei se é um costume da igreja, mas eu gostaria de fazer um ato profético aqui nesta noite. Eu queria chamar as famílias aqui nesta noite para vir, para que os pastores pudessem orar pelas famílias. Amém? Eu convido você, a sua casa, a sua família, vem aqui para orarmos pela sua casa. Os irmãos vão se dividir aqui por famílias. Enquanto os pastores estiverem orando, peçam uma bênção ao Senhor. Apresente ao Senhor a sua casa, a sua família. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que sonda e conhece os nossos corações. Ah, mas eu estou sozinho. Venha representar a sua casa, venha representar a sua família, porque eu creio que Deus já tem feito algo maravilhoso nesta noite, mas muito mais Ele fará à medida que você entregar a sua casa, a sua vida ao Senhor. Amém? Pastor Marcos, Pastor Paulo, fique à vontade. Glória a Jesus. Marlane, canta esse louvor enquanto nós vamos ministrar. Glória a Jesus. A irmã Marlane vai estar adorando o Senhor com o mesmo louvor e nós vamos estar ministrando sobre a vida dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Pedir ajuda aqui dos companheiros aqui. Auxiliar de trabalho, irmão Rodrigo, irmão Rubens, tá? Vai estar orando na imposição de mãos, abençoando as famílias que aqui estão presentes. E pastor Paulo, levanta as mãos, pastor, para lá. Bom, ministra sobre a vida deles. Amado Deus, querido Pai que estás nos céus, nesta noite maravilhosa, Deus Santo, Deus Eterno, Deus amado, quero, Senhor, neste momento maravilhoso, meu Senhor, a qual, meu Senhor, o Teu Espírito Santo está agindo sobre as vidas aqui presentes, meu Senhor, sobre vidas que estão nos seus lares nesta noite. Pai, estenda as Tuas mãos de misericórdia e de graça, estenda as Tuas mãos poderosas nesta noite e rompe, Senhor Deus, barreiras. Senhor, joga por terra nesta noite todo aguilhão de Satanás contra estas vidas. Senhor Deus, todo intento do adversário, nesta noite, Senhor Deus, nós profetizamos. Nesta noite, Senhor Deus, nós decretamos, Senhor Deus, que esta família do Senhor, que esta casa te pertence, que este lar, ó meu Senhor, vai voltar a te adorar para a honra e glória do Teu santo nome. Meu Senhor, nesta noite ministra. Meu Senhor, nesta noite ministra a Tua graça sobre a família, Senhor Deus, da Tua filha, do Teu filho. Senhor Deus, entre nesta noite com providência, com salvação. Entra com providência nesta noite, Senhor Deus, sobre a vida destes jovens. Pai querido, neste momento eu entrego nas mãos do Senhor, acreditando nas promessas do Senhor sobre a vida deste casal, ó meu Senhor. Que as Tuas mãos estejam estendidas para salvar, que as Tuas mãos estejam estendidas para curar e libertar nesta noite. Meu Senhor, neste momento, em nome de Jesus Cristo, aqueles que se encontram, Senhor Deus, distante, receba o toque do Teu Espírito Santo. Meu
meu Senhor, neste momento nós entregamos a cada família nesta noite nas tuas mãos. Vai de encontro, Senhor Deus, esta família nesta hora. Senhor Deus, joga por terra todo laço, toda artimanha de Satanás. Senhor Deus, no nome de Jesus agora, Senhor, eu entrego, meu Senhor, a família de tua serva. Visita, meu Senhor Deus, ali naquele lugar. Aquele jovem, meu Senhor, trabalha no coração dele. Nós pedimos a Deus nesta noite uma bênção toda especial para esta família, no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. No nome de Jesus, trabalha, Senhor Deus, na vida do teu servo, na vida dos teus familiares, dos teus filhos. Senhor Deus, aqueles que estão aqui, os que estão, ó Deus, lá fora, ó Deus, ainda não tomaram a decisão. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nesta noite, visitar esta família e honrar, Senhor Deus, o teu nome mais uma vez. Meu Senhor, eu ministro nesta noite a cura, eu ministro nesta noite a libertação e a transformação. Meu Senhor, nesta noite vai de encontro, ó meu Senhor, pois cremos na promessa do Senhor sobre estas vidas. Pai querido, entrego a vida deste moço em tuas mãos. Eu apresento o lar dele nesta hora em tuas mãos, pedindo ao Senhor, meu Deus, uma bênção toda especial para esta família. Senhor, toma nesta noite a vida de tua filha, o teu lar, os teus filhos, os teus netos. Senhor Deus, profetizamos uma bênção, Senhor Deus, para esta família. Abençoa, meu Senhor, nesta noite. Abençoa, meu Senhor, nesta noite a vida dos seus filhos. Ministra, meu Senhor, da glória, a tua graça sobre cada coração. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu quero, Senhor Deus, entregar a vida do teu servo em tuas mãos. Meu Deus, eu quero nesta noite profetizar, ó Deus, que bênçãos, Senhor Deus, virão sobre a vida, sobre a casa, sobre a família do teu servo. Meu Deus, a história dele não acaba assim. A história dele não acaba assim. Deus trabalha nesta noite de uma forma especial, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero entregar a vida deste moço, Senhor Deus, em tuas mãos. Oh meu Deus, continue usando de uma forma extraordinária. Continue, ó Deus, honrando, Senhor Deus, aonde Ele colocar a planta dos teus pés. Ó Deus, que o Senhor continue abrindo o entendimento dele, que o Senhor continue capacitando, que o Senhor continue, ó Deus, derramando a tua graça e abençoando vidas através do seu ministério, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A oportunidade de salvação ainda está de pé. Você que entrou por essas portas, ouviu esta palavra, o Espírito Santo está te incomodando nesta noite. Vem aqui na frente enquanto é tempo. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite a qual o Pai está de braços abertos a te esperar. Então venha nesta noite, receba a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo.